Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Sabe aqueles jogos que fisgam a gente de um jeito que vai muito além de só apertar botão? Uhum. Aqueles que ficam na cabeça, né? Exato, que a gente fica pensando na história, nos personagens, mesmo depois de desligar. É bem isso. Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Como é que você constrói essa emoção dentro dos jogos? Essa engenharia da emoção, né? Isso. Como transformar pixels na tela em algo que, tipo, realmente mexe com a gente. O nosso ponto de partida hoje é um material bem legal, quase uma aula mesmo, que analisa como criar uma narrativa emocional forte. E o exemplo que eles usam, eu achei, no mínimo, ousado. Ah, é? Qual? Aplicar tudo isso num clássico super direto, Space Invaders. Nossa, Space Invaders, que mecanicamente é bem simples, né? Vendar como a história, a emoção e a própria jogabilidade podem, sabe, trabalhar juntas para criar experiências que motivem mais, que marquem a gente de verdade. É uma pergunta excelente, viu? Porque toca num ponto-chave não só dos games, mas de qualquer coisa que busca engajamento, na verdade. Sim, A real é que a narrativa, sabe? Uma história bem contada, ela é uma força muito poderosa. E para ilustrar isso, antes mesmo da gente ir para o Space Invaders, vale a pena olhar um caso clássico que o material que a gente viu menciona. qual deles? O da Mattel com o He-Man, os Masters of the Universe, lá nos anos 80. É um exemplo ótimo da indústria de brinquedos. Ah, o He-Man. Nossa, esse caso é sensacional para começar. Eu lembro bem, vagamente, daquela época. A Mattel tinha os bonecos, né? E visualmente eram muito legais, fortões e tal. Sim, sim. Mas eles tiveram uma sacada genial ali. Perceberam que só o boneco, só o objeto físico não ia garantir aquele sucesso, tipo, estrondoso que eles buscavam. Precisava de algo mais. Como dizer? Um recheio. Exatamente isso. Um recheio narrativo. A percepção foi tipo, ok, o boneco é legal, chama atenção, mas o que vai fazer a criança querer mesmo esse boneco, se importar com ele? É a história por trás. Faz todo sentido. Eles sacaram que precisavam criar um universo, sabe? Personagens com motivações, conflitos, um bem contra o mal bem claro, roteiros que gerassem expectativa, emoção. Não era só vender plástico moldado, era vender uma fantasia, uma aventura inteira. E deu muito certo, né? Os números que a fonte mostra são impressionantes. Lançaram em 82, acho, esperando vender uns 13 milhões de dólares. Isso. E venderam 32 milhões. Tipo, mais que o dobro da projeção logo no primeiro ano. Precisamente. E isso foi só o começo, né? O que realmente, assim, catapultou a linha foi o desenho animado, aquele da Filmation. Ah, o desenho foi um marco. Total. Aquilo solidificou o universo, deu voz, personalidade para os personagens, criou uma base de fã super leal. E o resultado? A linha Masters of the Universe chegou a gerar, assim, 400 milhões de dólares por ano para a Mattel no auge. 400 milhões. Caramba. Uma receita gigantesca e tudo construído em cima da força de uma boa história amarrada a um produto. Nossa, 400 milhões é um número que não deixa dúvida do poder que uma narrativa bem feita tem para criar valor, para criar conexão. E aí a gente volta para os jogos. Exato. A lição da Mattel parece clara. Não subestima a história, porque a emoção vende, conecta e engaja. Mas como é que a gente aplica isso a algo como Space Invaders? Um jogo tão direto ao ponto, né? Tão focado na ação pura de atirar naquelas hordas de aliens, parece meio contraintuitivo. É um desafio interessante, sem dúvida. E é justamente esse o exercício que o Mattel propõe. Pegar essa estrutura super clássica, minimalista até, e vestir ela com uma camada emocional. E a proposta central gira em torno de uma personagem criada para isso, uma tal de Aurora. Aurora. Isso. E a história dela já começa com um impacto bem forte. Sim, eu vi. A premissa é bem dramática, né? A Aurora, ainda criança, vê a avó, que era uma cientista famosa e tal, ser abduzida por alienígenas durante uma invasão. Quer dizer, já começa com um trauma pesado, uma perda marcante ali na infância. Exato.
Isso por si só já cria um terreno fértil para gerar empatia no jogador, né? Com certeza. Esse evento traumático vira o motor da personagem. A motivação dela não é algo abstrato, é visceral. Vem da dor, da perda, da solidão que veio depois, da frustração de não ter podido fazer nada. Uhum. E, claro, como o material aponta, tem um desejo ali de vingança, mas também uma faísca de esperança, né? De quem sabe reencontrar a avó. É uma mistura complexa de emoções que a move. E tem um detalhe que eu achei bem legal na construção dessa atmosfera toda. A sugestão de usar uma música específica. Acho que era Faint, do Linkin Park. Isso, Faint. Para acompanhar os momentos de solidão, de tensão da Aurora. Isso mostra uma preocupação em usar todos os sentidos, né? Não só o visual, para reforçar o estado emocional dela. A trilha sonora é fundamental para a imersão emocional. Totalmente. Escolher uma música com essa carga, essa energia, essa angústia, pode realmente intensificar muito a experiência. E a história continua, né? Anos depois, movida por essa mistura toda de sentimentos, a Aurora consegue uma licença militar. Ah, sim, a licença. Esse é o artifício narrativo, o plot device, vamos dizer assim, que justifica ela ter acesso à tecnologia, à nave para ir atrás dos invasores. É o que permite a ação do jogo acontecer, mas dentro da lógica da história que foi criada. Entendi. Faz sentido. Mas o que eu achei realmente, assim, genial na proposta é como eles conectam essa carga emocional toda diretamente com a jogabilidade principal do Space Invaders. Porque, vamos ser sinceros, atirar em fileira de alien pode ficar repetitivo bem rápido se não tiver um propósito maior, né? E aí que tá o pulo do gato da proposta. Na história da Aurora, aqueles aliens não são só alvos genéricos. Eles são tipo os guardiões de fragmentos da memória da avó dela. Ah, interessante. Cada onda de inimigo que ela derrota, cada frota destruída, não rende só ponto. Rende a chance de recuperar um pedacinho do passado. Uma pista sobre o que aconteceu com a avó. Então, a ação de atirar, que é a mecânica central do jogo, ganha um significado narrativo direto. Destruir os inimigos é igual a progredir na investigação pessoal, emocional da Aurora. Exatamente. Isso muda completamente a percepção daquela ação repetitiva. Não é mais só sobre sobreviver, é sobre descobrir. Perfeito. A mecânica do jogo passa a servir a narrativa. E a narrativa dá sentido para a mecânica. Vira uma simbiose, sabe? Se a gente desmonta os elementos dessa história, como o material faz naquela análise, quase uma tabelinha. Uhum. Fica bem claro o papel de cada peça. A Aurora é o nosso ponto de conexão emocional. A gente sente por ela. A avó é o objetivo, o que gera o conflito, a razão de tudo. A invasão é o começo, o trauma, a urgência. Certo. A dor, a frustração, a esperança são as camadas que dão profundidade para a Aurora, que tornam ela mais humana, compreensível. A música, o Faint, amplifica a emoção, cria a atmosfera, dita o ritmo interno. A licença militar. A licença é a justificativa prática, o como ela age. A nave é a ferramenta, claro, mas também um símbolo da jornada dela. Os aliens não são só inimigos, são obstáculos que guardam a recompensa narrativa. Que são os fragmentos de memória. Exato. Os fragmentos de memória são a própria recompensa, a motivação concreta para continuar jogando. É como a história se revela através do gameplay. E os desafios por fase, os chefões, marcam a progressão, aumentam a tensão e geralmente guardam as revelações mais importantes. Funcionam como clímax intermediários. Vendo assim, peça por peça, faz todo sentido mesmo. Cada elemento tem uma função clara ali para construir e sustentar a motivação emocional de quem joga, para que a pessoa se importe com o que está fazendo. E o material vai além, né? Propõe até uma estrutura de roteiro para esses Space Invaders da Aurora. Sim, eles chegam a esboçar uma jornada. Começa com aquela cena forte da infância, a abdução, para já estabelecer a base emocional. Aí corta para a Aurora adulta, entrando na nave, talvez já com a música Faint tocando, criando aquele clima de tensão, de determinação. Gosto dessa abertura meio cinematográfica. E aí na fase 1, ela enfrentaria as ondas mais básicas de inimigos e no final coletaria as primeiras pistas, talvez um fragmento de diário, algo pequeno. Certo, para começar a história. Aí na fase 2 a coisa esquenta. Aparece um chefe, um inimigo mais forte, que guarda um fragmento de memória mais importante.
Derrotar ele seria um marco na busca. Introduzindo um ciclo de tensão e recompensa narrativa. A dificuldade aumenta, mas, digamos, a cenoura emocional também fica mais atraente. Exato. E na fase 3, a conexão fica mais profunda. A proposta é que a Aurora comece a achar mensagens gravadas pela própria avó. Imagina o impacto disso para quem está investido na história. Nossa, sim, deve ser forte. E o final? Achei curioso que eles sugerem um final meio agridoce. Agridoce? Como assim? Pelo que eu entendi da proposta, a Aurora finalmente encontra a avó, mas percebe que o tempo, a experiência com os alienígenas mudou ela profundamente. Não é aquele reencontro tipo felizes para sempre. A música desacelera, o tom fica mais melancólico. É um fechamento emocionalmente mais complexo, sabe? Que talvez deixe uma marca mais duradoura do que um simples "Eba, vencemos!". Isso é muito interessante. Finais ambíguos ou agridoces muitas vezes ressoam mais, né? Porque refletem um pouco a complexidade da vida real. Nem toda jornada acaba com um laço de fita perfeito. Verdade. E isso pode fazer o jogador ficar pensando na história, nos personagens, por muito mais tempo depois que acaba. Mas, claro, construir tudo isso, a história, a conexão com a mecânica, o ritmo emocional, é um trabalho bem delicado. Com certeza. E é aí que o material traz uma ferramenta moderna que pode ajudar nesse processo todo, a inteligência artificial. Ah, IA entrando na história. Sim. A ideia é usar IA não para substituir a criatividade humana, óbvio, mas para auxiliar na geração de conteúdo, tipo perfis de personagem, ideias de roteiro, diálogos. Funciona quase como um parceiro de brainstorming super potente, né? Você dá as diretrizes, a intenção, e a IA pode gerar várias opções, acelerar a exploração das ideias. O material até dá exemplos de prompts. Sim. Os prompts, as instruções para IA. Isso. Tem um exemplo de prompt para criar perfis de personagens secundários que poderiam interagir com a Aurora. Pede nome, história, motivação, qual a relação com ela, essas coisas. Legal. Outro prompt para gerar um roteiro narrativo mais detalhado, sugerindo fases, tipos de inimigos, momentos de virada emocional e até sugestões de trilha sonora, tudo baseado na premissa da Aurora. Isso pode ser útil pra caramba para destravar bloqueios criativos, né? Ou só para gerar uma base mesmo, para depois o escritor ou o designer trabalhar em cima, refinar. E eles vão ainda mais longe. Tem um exemplo de prompt que é basicamente uma encomenda do jogo inteiro para IA, especificando como traduzir a história da Aurora em código. É super detalhado. Sério? Tipo, pede o código-fonte? Pede, em tecnologias web comuns, HTML5 e JavaScript, para rodar direto no navegador, define o estilo visual, naves espaciais, efeitos especiais e um pedido que achei curioso: bonito, agradável e fluido. Olha só, quer dizer, não basta funcionar. Tem que sentir certo. A estética tem que estar alinhada com a proposta. O prompt tenta guiar a IA até na sensação que o jogo deve passar. Exatamente. Pede para ter efeitos visuais e sonoros caprichados para os tiros, para as explosões, para ter uma tela inicial explicando a história da Aurora antes de começar o jogo, para manter a música Fenty tocando durante a partida. Pede até um fundo de espaço que se mova rápido, sincronizado com a música para dar aquela sensação de velocidade, de urgência. São detalhes que parecem pequenos, mas que somados vão construindo a imersão e reforçando o tom emocional que a narrativa está buscando, né? Totalmente. E o prompt detalha as mecânicas ligadas à história, como os aliens se movem e atiram, como a nave da Aurora é representada visualmente, eles sugerem 3 triângulos sobrepostos, a mecânica central de coletar os fragmentos de memória que aparecem depois de destruir as frotas. Amarrando tudo. Sim, as fases de chefe que surgem quando a tela é limpa e que vem com um aumento de dificuldade, mais velocidade, mais tiros. Olha como a instrução para IA tenta realmente conectar tudo. A recompensa narrativa, os fragmentos e a progressão da dificuldade. Os chefes estão diretamente ligadas na estrutura do jogo que está sendo pedido ali no prompt. Tem até como o dano na nave da Aurora deve ser mostrado. Uma vibração na tela, um escudo de energia neon que aparece por uns segundos. É um feedback visual imediato, né? Sim, claro. E ainda define regras. O jogo ser infinito, tipo Endless Mode, ficando cada vez mais difícil. Ter contadores de fase, tempo, inimigos destruídos, quantas vezes a Aurora foi atingida.
E até coisas práticas. Pausar o jogo com a tecla Enter e pedir o código comentado em português. Nossa! Eles até compartilham um link com o exemplo do código que um prompt assim poderia gerar. É um exemplo bem completo mesmo de como você pode pegar uma ideia narrativa, por mais complexa que seja, e tentar traduzir isso em especificações técnicas, seja para uma IA, seja para um desenvolvedor humano, né? Mostra o nível de detalhe que às vezes é preciso para tentar garantir que a visão criativa se materialize lá no produto final. Exato. E isso leva à sugestão prática do material, que é experimentar criar seu próprio conceito de jogo, definir personagens, roteiro e talvez até tentar gerar o código com uma ferramenta de IA. Sim, eles incentivam essa prática e dão até a dica de guardar os prompts criados, porque eles podem ser adaptados para outros projetos depois. É um jeito de construir seu próprio repertório de instruções criativas, digamos. E no fundo, a mensagem principal que fica disso tudo é essa importância de pensar na jornada emocional de quem joga. De não tratar a história e a jogabilidade como coisas separadas, sabe? Mas como elementos que se alimentam, um alimenta o outro. A sugestão de buscar inspiração em músicas, em filmes, para definir a atmosfera ou o arco emocional, acho um ótimo ponto de partida para quem quer começar a explorar mais isso. Certo. Então, recapitulando um pouco a nossa conversa. Vimos que a narrativa emocional é uma ferramenta super poderosa, não só em jogos, mas como o exemplo da Mattel com o He-Man mostrou até para vender brinquedo. Com certeza. Exploramos bem a fundo a proposta de dar essa carga emocional para o Space Invaders com a história da Aurora, né? Dissecando como cada elemento narrativo foi pensado para se conectar com a jogabilidade, para motivar quem tá jogando. Sim, como cada pecinha se encaixa. Criativo, ajudando a gerar desde ideias de personagens e roteiros até, quem diria, o próprio código do jogo ou se forem bem instruídas. Exato, como uma ferramenta de apoio. No fim das contas, o que tudo isso significa? Que pensar na emoção, na história, na jornada de quem joga pode levar uma experiência de jogo de algo puramente mecânico para algo que seja realmente significativo, memorável. Não é só sobre o que a pessoa faz, mas sobre o que ela sente enquanto está fazendo. E o que é fascinante aqui é pensar que essa engenharia de emoções, sabe? Essa construção consciente de jornadas com picos de tensão, descoberta-resolução, é uma técnica com aplicações muito mais amplas que só os jogos. Como assim? Bom, como essa mesma estrutura narrativa poderia ser usada para tornar o aprendizado mais engajador, por exemplo? Ou para comunicar ideias complexas de um jeito mais impactante. Ou até para a gente analisar como somos influenciados por narrativas no nosso dia a dia, no consumo de mídia, na política. Interessante. E voltando para o nosso exemplo central, a Aurora. Imagina como a experiência de jogar aquele Space Invaders mudaria se a emoção principal dela não fosse a busca por vingança e esperança, mas sim, sei lá, uma curiosidade científica quase fria sobre os alienígenas. Ou um puro instinto de proteger a avó, sem aquela raiva toda. Nossa, verdade. Mudar a emoção central. Exato. A mesma mecânica de atirar nas naves poderia evocar sentimentos completamente diferentes, dependendo da lente emocional que a narrativa oferece pra gente. Fica aí a reflexão sobre o poder e, talvez, a responsabilidade de quem cria essas jornadas emocionais, né?